Na plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher, Santa Maria, Mãe de Deus. A maternidade de Maria significa a plenitude da intervenção amorosa de Deus na vida do homem e na história da humanidade. O homem e a sua história nunca atingirão a sua plenitude sem Deus, se esquecerem Deus e o seu amor. Esta consciência da importância decisiva do amor de Deus na vida dos homens faz parte da consciência coletiva da humanidade desde os tempos mais antigos, tanto nas religiões abraâmicas como noutras grandes religiões da humanidade. O amor de Deus é sentido como bênção, como ouvíamos no livro dos Números. O Senhor te abençoe e te proteja. O Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e te seja favorável. O Senhor dirija para ti o seu olhar e te conceda a paz. A encarnação do Filho de Deus no seio de Maria é a máxima expressão desta bênção com que Deus abençoa a humanidade. Neste seu Filho feito homem, Deus acolhe de novo todos os homens como filhos, com a ternura de um pai. A relação de Deus com o homem é indesligável da sua realização e da construção da paz. É por isso que esta solenidade, desde o Papa Paulo VI, é a ocasião para os Santos Padres dirigirem à Igreja e à humanidade uma mensagem onde se põe em evidência a relação da fé em Deus com a construção de uma sociedade justa, que respeite e cultive a dignidade e a grandeza da pessoa humana em ordem à construção da paz. No fundo, trata-se de lembrar a importância da relação da fé religiosa com a sociedade e a história humana. E isso aplica-se não apenas ao judeu-cristianismo, mas a todas as grandes religiões. E a primeira condição para que esta relação da sociedade com a fé religiosa seja fecunda para a própria sociedade é o reconhecimento da liberdade de consciência e de religião como manifestação da dignidade da pessoa humana. O Santo Padre Bento XVI intitulou a sua mensagem para este dia Liberdade Religiosa, Caminho para a Paz. No horizonte das suas preocupações estão aqueles países e regiões do mundo onde esta liberdade de religião não é reconhecida. Ouçamos as suas palavras. De facto, é doloroso constatar que em algumas regiões do mundo não é possível professar e exprimir livremente a própria religião sem pôr em risco a vida e a liberdade pessoal. Nós vivemos num país onde há uma lei da liberdade religiosa que reconhece todas as religiões e garante a liberdade de consciência e de culto. Mas num tempo em que tudo ganha um sentido novo à escala global, esta mensagem desafia também a nossa sociedade. Antes de mais, a não se contentar com a lei, mas a aprofundar e cultivar o papel da religião na construção da sociedade e a empenharmos-nos na evolução desta situação ao nível do planeta.
na construção da harmonia e da paz no mundo contemporâneo, todos têm de se empenhar, porque, como diz o Papa, negar ou limitar arbitrariamente esta liberdade significa cultivar uma visão redutora da pessoa humana. Obscurecer a função pública da religião significa gerar uma sociedade injusta. O reconhecimento legal da liberdade de religião entre nós é um marco importante na evolução da nossa convivência democrática, porque é um progresso de civilização. Mas a simples lei não garante por si a valorização da religião como valor decisivo para o progresso da sociedade. Esse é o sentido positivo da laicidade do Estado, que, não se identificando exclusivamente com uma religião, está atenta aos dinamismos da nossa cultura e aos valores acrescidos de outras religiões que hoje se exprimem no espaço nacional. Esta é a tarefa de todos, políticos, legisladores, homens de cultura, crentes ou não crentes. É sobretudo tarefa dos próprios crentes, que na fidelidade à sua fé aprendem a conviver e a reconhecer os contributos positivos de outras religiões. Na sua mensagem para o dia de hoje, Bento XVI ajuda-nos a tomar consciência dos valores que a religião traz à sociedade. Antes de mais, a abertura à transcendência do homem. Diz o Papa, a sociedade, enquanto expressão da pessoa e do conjunto das suas dimensões constitutivas, deve viver e organizar-se de modo a favorecer a sua abertura à transcendência. Todo homem traz no seu coração a nostalgia da transcendência. Ele deseja ser mais e melhor do que já é. Não será esta uma lacuna da perspectiva cultural que emerge da nossa vivência do presente? Ligados a esta abertura à dimensão transcendente, estão os outros contributos que a religião pode dar à sociedade. Antes de mais, a dimensão ética, elemento constitutivo de uma verdadeira cultura. Ouçamos mais uma vez o Santo Padre. O património de princípios e valores expressos por uma religiosidade autêntica é uma riqueza para os povos e respectivas tradições éticas. Fala diretamente à consciência e à razão dos homens e mulheres. Lembra o imperativo da conversão moral. Motiva para aperfeiçoar a prática das virtudes e aproximar-se amistosamente do outro sob o signo da fraternidade, como membros de uma só e grande família humana. Entre as perspectivas éticas que a religião, de modo muito particular o cristianismo, a religião dos nossos maiores, propõe à sociedade, avulta o sentido da solidariedade e da comunhão fraterna entre os homens. Ouçamos novamente a mensagem do Santo Padre. O relacionamento é uma componente decisiva da liberdade religiosa, que impele as comunidades dos crentes a praticarem a solidariedade em prol do bem comum. Cada pessoa permanece única e irrepetível e, ao mesmo tempo, completa-se e realiza-se plenamente nesta dimensão comunitária. Inegável é a contribuição que as religiões prestam à sociedade. São numerosas as instituições caritativas e culturais que atestam o papel construtivo dos crentes na vida social.
ainda mais importante é a contribuição ética da religião no âmbito político. Tal contribuição não deveria ser marginalizada ou proibida, mas vista como válida, ajuda à promoção do bem comum. Nesta perspectiva, é preciso mencionar a dimensão religiosa da cultura, tecida através dos séculos, graças às contribuições sociais e, sobretudo, éticas da religião. Tal dimensão não constitui de modo algum uma discriminação daqueles que não partilham a sua crença, mas antes reforça a coesão social, a integração e a solidariedade. O Santo Padre afirma corajosamente que as dimensões éticas da religião são importantes para a construção e o progresso da sociedade e que devem inspirar uma ética política. E isso não contradiz o princípio da laicidade positiva. Esta exclui tanto os fundamentalismos religiosos como os laicismos agressivos. Diz o Papa, ambos absolutizam uma visão redutora e parcial da pessoa humana, favorecendo formas, no primeiro caso, de integrismo religioso e, no segundo, de racionalismo. E acrescenta, no respeito da laicidade positiva das instituições estatais, a dimensão pública da religião deve ser sempre reconhecida. Para isso, um diálogo sadio entre as instituições civis e as religiosas é fundamental para o desenvolvimento integral da pessoa humana e da harmonia da sociedade. No nosso caso concreto de Igreja Católica, na concordata celebrada entre a Santa Sé e o Estado português, em feliz hora nos pusemos de acordo em que o princípio da cooperação para bem de toda a sociedade influenciaria as relações mútuas entre o Estado português e a Igreja Católica. Posto em prática em ações concretas, esse acordo está muito longe de ser aplicado na elaboração dessas orientações éticas que precisam de encarnar na nossa cultura e não navegar ao sabor de modas importadas de outros universos culturais. E a Igreja está hoje amadurecida para procurar essa cooperação no respeito de uma sã e positiva laicidade do Estado. Este contributo à sociedade exige das comunidades religiosas um sincero diálogo interreligioso e intercultural, tendo todas a coragem de erradicar as expressões que agridam a dignidade da pessoa humana. É o Papa quem o diz. Nas variadas culturas religiosas, enquanto há que rejeitar tudo aquilo que é contra a dignidade do homem e da mulher, é preciso, ao contrário, valer-se daquilo que resulta positivo para a convivência civil. Mas este compromisso com a paz e a evolução positiva da sociedade representa um desafio muito concreto aos cristãos. Diz o Santo Padre, os cristãos, por sua vez, são solicitados pela sua própria fé em Deus, Pai do Senhor Jesus Cristo, a viver como irmãos, que se encontram na Igreja e colaboram para a edificação de um mundo onde as pessoas e os povos não mais praticarão o mal nem a destruição, porque o conhecimento do Senhor encherá a terra como as águas enchem o leito do mar.
Creio em um só Deus, na plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho na história da humanidade. Sentido como bênção, como ouvíamos no livro, se seja favorável, o Senhor dirige. A relação de Deus com o homem é indesligável. A relação da fé em Deus com a construção de uma sociedade, como manifestação da dignidade da pessoa. Estão aqueles países e regiões do mundo que têm de se empenhar, porque, como diz o Papa, na visão redutora da pessoa humana, injusta, por si, a valorização da religião como valor decisivo a conviver e a reconhecer, na sua mensagem para o dia de hoje, diz o Papa, a sociedade enquanto expressão da pessoa, da ascendência cultural que emerge da nossa vivência na sociedade. Antes de mais, a dimensão ética, mais uma vez o Santo Padre. O património de pensamento do outro sob o signo da fraternidade. Entre as perspectivas éticas, propõe à sociedade. Ouçamos novamente a mensagem do Santo Padre, que impele as comunidades dos crentes e, ao mesmo tempo, completa-se e realiza-se plenamente dos crentes na vida social. Ser marginalizada ou proibida, mas, e sobretudo, éticas da religião. Tal de a integração e a solidariedade da sociedade e que devem inspirar uma ética política, diz o Papa, ambos absolutizam uma visão de instituições estatais, a dimensão pública da religião em prática, em ações concretas, essas de modas importadas de outros universos culturais, tendo todas a coragem, é o Papa quem o diz, enquanto variar rejeitar tudo aquilo que é contra a dignidade do homem, mas este compromisso com a paz e a evolução positiva do Santo Padre. Os cristãos, por sua vez, negarão o mal, nem a destruição